Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje uma tarde quente, de muito sol aqui em São Paulo. São 16 horas e 50 minutos, dia 14 de outubro de 2019. Eu fico muito feliz com a sua audiência, espero entregar sempre conteúdo de valor. E vamos seguir juntos por mais uma semana que promete ser agitada. Pessoal, seu like é muito bem-vindo. Aproveite, participe na área de comentários, virou praticamente um fórum, fale do canal para as pessoas que você conhece. Nós temos o Seja Bem-vindo à Bolsa, é um treinamento gratuito, serve para investidores de nível intermediário e iniciantes, ou para você ou para alguém que deseja ingressar na renda variável. Quando alguém pergunta como é que eu começo, eu falo, olha, o Seja Bem-vindo à Bolsa pode ser a sua porta de entrada, eu acho que é um bom primeiro passo, ok? Eu estou numa campanha, pessoal, no Telegram. A gente já está colocando conteúdo no Telegram. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Caramba, eu não consigo pausar o anúncio. Consegui agora, uau. Eu estou numa campanha, eu vou começar a postar um conteúdo com voz diariamente no Telegram. E nesse momento nós temos... Minha equipe já está colocando, às vezes, o cenário, o que a gente produz no YouTube, mas eu vou fazer um conteúdo exclusivo com voz no Telegram. Eu já estou para definir o nome aqui. Nós temos, nesse momento, 793 inscritos. Quando chegar a 1000, eu começo com esse trabalho, fazendo uma leitura com voz todos os dias no Telegram. Então, entre na descrição do vídeo aqui, ó, link para participar do nosso canal no Telegram. Quando chegar a 1000, eu começo com esse conteúdo com voz. Ok? Então é isso aí. Hoje nós temos o mercado de treasuries, ou seja, de títulos do tesouro norte-americano não funciona, mas o mercado de ações funciona com uma liquidez um pouco menor. A gente tem uma queda simbólica, o petróleo caindo forte, o ouro subindo e o VIX continua caindo conforme nós projetávamos. Vamos falar um pouco de fluxo antes dos estudos dos gráficos, né? Galera, quarta-feira tem vencimento do índice futuro. Já temos alguns dias de redução do saldo vendido pelos estrangeiros. Ó, pega, por exemplo, o dia 1º de outubro, estavam com 96.399. Foram reduzindo, chegaram sexta-feira a 68.519, é uma redução importante. Porém, entretanto, todavia, no mercado à vista, olha, eu tô na bolsa há muito tempo, eu não lembro realmente de uma época, nem em 2008, naquele auge da crise, que os estrangeiros vendiam tanto, mas tanto. Quer ver, pra vocês terem uma ideia, eu mandei pro meu grupo fechado o informe cenário, tem uma informação legal ali, eu vou ler. No mês de julho, o saldo de capital estrangeiro na bolsa fechou negativo em 6.532 milhões. Depois, em agosto, quase 11 bi, 10.795 milhões. Em setembro, positivo de 425 milhões e 899 mil. Agora, em outubro, está negativo nada mais nada menos que 10.393 milhões. Eles vendem. E tem gente por aí que fala, não, os estrangeiros estão comprando bolsa, amigão. Quase 11 bi só em outubro. Fora o que eu falei no mês de julho, no mês de agosto e setembro, que ficou quase no 0 a 0. Eles estão vendendo renda fixa, eles estão vendendo bolsa. Agora, no índice futuro, eles estão reduzindo o saldo. Quando você pega o mercado de dólar também... o que aconteceu na sexta-feira, por exemplo? Reduziram o saldo de compra de 101,034 para 99,129. Mas estão vendendo ações também, isso daí em conteste, né? E vide fluxo cambial que está negativo já há muito tempo. Ok? Aí fica aquela pergunta, pô, até quando que os institucionais vão ter fôlego para aguentar? A gente não sabe. São eles que estão comprando. E se os estrangeiros resolverem entrar? Aí é uma boa pergunta. Na ponta compradora, ou se eles simplesmente pararem de vender,
né? Agora, eu concordo com quem fala que tem um fluxo positivo vindo para os IPOs. Teve Vivara, agora BMG, C&A, mas aí é outra história, ok? Pessoal, vamos começar os estudos dessa segunda-feira pelo VIX. Então, nós temos o VIX aqui, vamos observar o gráfico diário. E alguém sabe do clássico Corinthians e São Paulo? Aí eu não vi o jogo, não tive tempo. Não tô sabendo ainda o resultado. Se o pessoal puder me falar. Tô sem tempo pro futebol aí. Ok? Eu acho que o Corinthians não ganhou, porque eu não ouvi fogos. Caros, nós temos o VIX aqui que tocou uma LTB. Nós temos um topo duplo com teórico alvo em 13,31. Então é isso que eu vejo aqui para o VIX. Aí nós temos o Dow Jones, hoje liquidez menor nos Estados Unidos, mercado de títulos do Tesouro não funciona também. Nós temos aqui uma alta, né, de curto prazo. Há um pivô rompido a 26,655. E hoje um arrefecimento aqui depois de um gap, mas um pivô em gap, eu acho que tende a continuidade da alta, né? Teve um acordo parcial China e Estados Unidos. China vai comprar, já está comprando mais produtos norte-americanos. Aí os impostos subiriam de 25% para 30% sobre 250 bilhões de dólares serão mantidos, não vai subir. Estão negociando no setor financeiro também. Então, para um primeiro passo, eu acho que foi ok. No caso do S&P, um gráfico muito parecido com o Dow Jones, né? Um pivô rompido em gap, média inclinando-se para cima. É claro que essa sombra superior a uma shooting star preocupa, mas eu não vejo nenhuma mudança de rota nas bolsas americanas. Índice Nasdaq também tem o pivô. Aqui nós temos o gap. Num cenário mais esdrúxulo, negativo possível, teríamos o fechamento desse gap, teste da média da LTB, mas eu acho um cenário improvável. Eu acho mais plausível nesse momento uma correção no tempo. E aí nós temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, né? Nós temos aqui uma sessão praticamente lateral depois de um movimento de recuperação, uma LTB rompida depois de muito tempo. Só o fato dessa LTB ter sido rompida e hoje não negar, rompida com volume, eu já vejo com bons olhos, ok? Legal, e então falemos de petróleo, crude oil WTI. Petróleo negociado em Nova York, onde muitos mesmo alunos meus operam, mas eu tenho mais alunos em Londres do que em Nova York. O petróleo, ele faz um momento de contração, né, de indefinição. Pra vocês terem uma ideia, na semana retrasada caiu 5,64, semana passada subiu 3,53. Essa semana está começando negativo. Então é uma situação que eu vejo, assim, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Nós temos o petróleo acima desses dois fundos, né? Houve um rompimento de pivô de alta acima de 54,04, mas ele arrefeceu, sentiu a média, mas ainda... Por exemplo, nesse momento, se eu tivesse que decidir entre compra ou venda, eu compraria, mas claramente a média é o ponto a ser batido. E nunca é muito bom um pivô de alta que devolve. Mas enfim, é um cenário de tensões, Síria, Turquia, Irã. Então o petróleo fica muito louco mesmo. Nós temos um pivô a 59,66. Esse fundo eu acho bastante importante, 58,94. E acho que é uma oportunidade, de repente, para quem não pegou essa recuperação de curto prazo, eu acho que esse pivô ainda falará mais alto e nós teremos uma virada para cima, mesmo que o movimento seja lento e complexo. No caso das criptomoedas, vamos iniciar os nossos estudos pelo Litecoin. As criptomoedas é aquela história. Primeiro, né, pessoal, é difícil, tanto em criptomoedas quanto em ativos em geral. Por exemplo, olha no histórico do Litecoin. Última vez que as bandas de Bollinger ficaram tão justapostas, disparou. É difícil. É um movimento como se você estivesse apertando uma mola.
Então geralmente tende a ir fortemente para um dos lados. Pelo patamar que está, ó, redução de volume, uma leve inclinação altista eu compraria. Inclusive eu estou para fazê-lo, né? Aquela história de comprar um Bitcoin ou criptomoedas para minha filha, eu devo fazer dentro em breve. Eu estou observando e se eu fizer eu farei ou uma transmissão ou vou gravar e divulgar aqui no YouTube. Então, por exemplo, ó, você vê o Ethereum, ele tem uma inclinação claramente de alta. Então eu acho que é compra, não é aquela compra... Você fala, caramba, que oportunidade, tem uma baita de uma figura, o mercado tá dando sopa, é mamão com açúcar, não. Mas eu acho que é uma situação que favorece a compra, ó. Leve inclinação de alta, aí banda de Bollinger apertada, aí você pode justificar, professor, mas de repente veio a pancada, quando o movimento ele é dessa forma, é até meio que uma astro-bandeira de baixo. Eu concordo contigo. Só que, sinceramente, inclusive teve redução de volume, não é algo que eu acredito, porque eu acho que o movimento foi muito longo, assim, então me parece mais uma acumulação. É a minha leitura. E aí temos o Bitcoin, que é acumulação, movimento lateral de movimento altista, né? E o Bitcoin é a mesma coisa, bandas de Bollinger justapostas, movimento lateral, levemente inclinado para cima, redução de volume. Eu vejo mais como uma acumulação de preço, saberemos em breve sobre os caminhos das criptomoedas. Para que eu não esqueça, IFNC, que é o setor financeiro, nós temos claramente uma reversão, né? O IFNC ele é o coração do movimento do Ibovespa pelo peso que o setor tem no índice. Semana passada, fechamento acima da média de 21, acima da LTA. Se a gente olhar no diário, parece até um mercado de alta, né? De fato. E ele teve, com o candle de hoje, 4 sessões seguidas, depois de fora da banda de Bollinger. Era uma situação que, na minha opinião, favorece a compra. Ele tem espaço pelo menos até 12.400, porque aí ele cumpriria uma simetria em V. É a minha interpretação. Ok? Bacana, então as ações estão aí em leilão. Vamos falar primeiramente de Petro 4, as ações aí finalizando os negócios, né? Então a Petrobras, ela tem um movimento interessante, por exemplo, hoje subindo levemente, né? Mas ela não está caindo apesar da queda forte no petróleo. Nós temos aqui um gap, temos uma simetria em V, com alvo primário 27,73, mais possivelmente chegando a 27,95. Eu acho que aos trancos e barrancos vai cumprir. Esse movimento em Petro mostra resiliência, né? Tem a sessão onerosa em possível votação, isso é importante. E aí nós temos Vale caindo hoje. O minério caiu razoavelmente forte na China. Deixa eu ver aqui quanto caiu. Eu tenho nas minhas anotações. Petróleo caiu 2,73 na bolsa de Dalian na China. Então, deixa eu só ver aqui. A Vale, esse candle está errado. Então vamos aqui. Eu sempre confiro para... Estamos aqui a Vale 3. Que está correto. Então ela sentiu uma LTB. Ficou com uma cara aqui de ilha de reversão, mas não é de fato, né? Gap. O que eu acho que ela vai fazer uma correção no tempo para depois tomar fôlego. Aí nós temos BBDC4. Temos Bradesco, né? Eu acho que Bradesco, pessoal, claramente tem uma situação que remete a uma inflexão. Inclusive hoje nós temos um rompimento de um triângulo, mas desde aqui de baixo é uma situação favorável à compra, né? Ela está cumprindo uma simetria em V, que tem como alvo 34,76, mas rompendo um triângulo ela retroalimentaria uma chance maior de alta. E nós temos Itube 4. Itube fez um martelo, rompimento falso de 2 fundos, vem subindo, deixou gap provavelmente de fuga, fechou esse outro, e hoje vai fechar acima da média móvel de 21 períodos, o que é algo extremamente relevante, é algo importante, tem uma simetria em V que remete a 35,77, o que abre espaço pelo menos para mais umas 2 ou 3 sessões de alta. E aí BBAS3,
Banco do Brasil, ela é uma situação um pouco mais tímida. Deixa eu ver se eu consigo fazer no Cartesian. Eu tenho mais estudos prontos aqui. Então temos lá, BBS3. Ela, primeiro, ela tem um padrão que parece ser aqui um triângulo descendente, que quando tem a sua linha de tendência de baixa rompida, a qual está riscada em azul, favorece a compra. Putz, de verdade, ó. Você está fazendo um estudo Cartesian mundo gráfico, aí é difícil, né? Então vamos... Seria aqui essa região de suporte, e aqui nós teríamos algo parecido com isso. Então ele está rompendo uma LTB que forma com a região de fundo um triângulo descendente. Então, apesar de hoje ser uma sessão baixista, por inércia está rompendo essa região, e eu acho que confirmaria acima da média de 21. Aí nós temos VVAR3, né? A Via Varejo hoje subindo bem de leve, né? Levemente, ela deve fechar mais ou menos nesse patamar. Parece ser uma acumulação após movimento de alta, né? Então ela expande e contrai para depois fazer um movimento altista. Aqui nós temos no gráfico semanal o ponto-chave, que seria a região de 866, o ponto a ser vencido. Só que veja, pessoal, como nós temos aqui o 794 com uma região de extrema importância, inclusive foi a máxima das últimas semanas, então é de fato um ponto-chave. Ok? Então vamos falar um pouco de Ásia e Europa. Nós temos aqui fechamento na Ásia alta generalizada. A Europa, na verdade, não é queda, é uma correção, porque voou na sexta-feira, né? Então, falando... vamos lá. Cadê a Bolsa da China aqui? Aqui está. Bom, primeira Bolsa da China, modéstia à parte, nós identificamos essa inflexão desde o primeiro dia, e quando inflexionou, tinha tido uma queda, tinha ocorrido uma queda ferrenha nos Estados Unidos e Europa, mas a gente bancou isso aqui, imaginando que a virada começaria pela Ásia, e vem subindo, de leve, com acréscimo de volume, movimento que tende a continuar na minha visão. Aí nós temos o índice FTSE. Por que eu comentei que houve apenas uma correção? Porque nós tivemos uma forte barra de alta na sexta. Lembrando que nós temos uma cabeça de pivô a 7225. Fechou um pouco abaixo, mas eu acho que é um pequeno teste aqui para deixar o pessoal mais eufórico, descrente, e depois voltar a subir. Aí nós temos o índice DAX, né, que fez aquele velho movimento da correção na parte alta no Marubozu, rompeu a LTB, tá aqui acima, aquela história. Quando não nega, penetrando a metade ou devolvendo tudo e fazer esse movimento, na minha visão, tem de uma continuidade do movimento prévio. Ok? E aí falando do Ibov, pessoal, que está fechando agora, né? O Ibovespa, ele tem uma linha de tendência de alta no semanal, 2 semanas com candles que trazem consigo sombra inferior com 2 mínimas justapostas. Isso é um sinal de consolidação de suporte, né? Aí a gente tem um fundo duplo na região de 100 mil pontos bem demarcado, o eixo aqui na região de 100.580, 100.550, e esse fundo duplo ele remete a 105.600 aproximadamente. Então, achou possível até que essa semana esse patamar seja atingido, por que não, né? E aí falemos do DI. Não, parece brincadeira, mas não é. O Cartesian simplesmente
Pior que se eu fechar, ele vai... Eu vou simplesmente fechar e deixar fechado aqui. Eu vou fazer os estudos no... Vamos lá. Então, então é o DI1 F25. São os juros, né, que a gente vai falar a seguir. Hoje, uma nova sessão de queda. Dessa vez uma queda de 0,16. Uma queda mais tênue. Só que é a tendência, né, pessoal? Tá despencando aqui, pendurado para baixo. E se ele vai caindo aos poucos, a média vai acompanhando. Não tem nenhum indício de inflexão ou alguma coisa do gênero. No semanal também. Uma semana como a anterior, né? Fechando na mínima aqui. Mesmo que seja aos poucos, porque o movimento já é muito contundente. Acho que vai descendo aí o DI passo a passo. Ok? Aí podemos falar a seguir do BOVA11. O BOVA11 subindo 0,34 hoje. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma barra negativa hoje, uma barra com uma longa sombra superior, eu acho que viria nessa LTA. Como o movimento de correção na parte alta com ganhos, eu acho que tende realmente nos próximos dias a buscar 101,74. Talvez na quarta, quinta-feira. Então isso eu vejo para o BOVA11. Ok? Agora eu vou fazer então pedidos do YouTube. Então a primeira ação é Porto Belo, PTBL3. Porto Belo é um ativo premium, apesar de ser uma small cap. No semanal parece que temos uma correção no preço, né? Não temos ainda um sinal assim, de inflexão, mas é um ativo de certa forma interessante. Né? Ele colocou em xeque essa movimentação toda e ainda precisaria vencer a média de 21. É um ativo que dorme, mas que com uma simples entrada de fluxo ele pode ter um grande incremento, mas não tem exatamente um sinal nesse momento. Porto Belo. A outra ação que o pessoal pediu é MYPK3. MYPK3 é uma ação também premium que está aqui no limbo, tem um doji. Esse doji precisaria ser acionado, é uma ação que depende de uma melhoria de fluxo, isso é histórico para ela. Parece que temos aqui uma simetria que remete a uma compra, talvez um V. Ela vem subindo e hoje corrige na parte alta. É aquela ação do trader corajoso, né? Aquele camarada que vai pro pau, mas ele não se importa, por exemplo, em de repente ver a posição dele derreter 10% para ele ganhar 30%. Né? Ele estaria comprando uma virada de preços de uma ação premium que sofre com ausência de fluxo. E ela faz um movimento parecido com o que nós vimos... Foi em Banco do Brasil, que por inércia está rompendo... Isso mesmo, parecido com o Banco do Brasil. Por inércia rompendo uma linha de tendência de baixa. Ok? Aí nós temos Enev 3. A Enev que é a Eneva, né? É uma empresa em tendência de alta, primária, secundária e terciária. Veja que no semanal está distante da média de 21. Eu não gosto de entrar em ativos que estão trabalhando dessa forma, mesmo aqui em correção até a média, mas para quem gosta de comprar tendência, ela está na média de 21 no diário, seria oportunidade, mas para seguidores de tendência, no momento eu procuro ativos mais descontados, vai do gosto, do modus operandi. Aí nós temos um pedido que é de uma ação negociada na NYSE. Pessoal, aqui no Brasil, nós temos muitas oportunidades nesse momento de montar uma carteira campeã, fantástica aí para caminhar no curto prazo e no médio prazo. Os Estados Unidos não fica atrás. Essa é uma das empresas. Você percebe uma grande movimentação baixista, aí a ação sobe, corrige,
até fora da banda, quer dizer, ela foi no limite aqui, volta para dentro da banda, e acima de um fundo anterior, que é 567, é compra. Simples assim. Não, mas compra para médio prazo mais clara do que a água, na minha opinião. E aí nós temos uma outra ação também, que é a CI. Essa daqui eu não cheguei a estudar, que é essa daqui, é Air Corporation. Embalagem de containers não feitos em papel. Uau! Vivendo e aprendendo, nunca vi esse papel. Tem uma menor liquidez, mas está numa região de fundo também, estourando um pivô, né? Acima de 40,57 é um pivô. É aquela história, faz uma Urubuzu, corrige na parte alta. É uma compra mais arriscada, mas uma situação que favorece a compra também. Então, quando tem esse tipo de caso, uma estratégia que pode fazer sentido é você compra metade meio que no escuro. No escuro não, porque tem um pivô, mas uma correção na parte alta, acima da média, rompeu o LTB, você completa a posição. É uma estratégia que eu acho, de certa forma, inteligente. Ok? Deixa eu ver um negócio aqui. Se tem um link no meu... Deixa eu ver se eu consigo achar um link aqui, se ele está funcionando. Vamos lá. Tá funcionando. Então, esse link aqui eu particularmente gosto, né? Inclusive do concorrente do Cartesia, um trader gráfico. Ele te dá os maiores destaques aqui. E eu uso muitas vezes para ver quais as ações que eu vou fazer como destaque, né? Então, por exemplo, hoje, né, estão na ponta aqui imprimindo pressão positiva no índice TUB, Bradesco, Itaúsa, Ambev. Então, ó, por exemplo, eu vou pegar como destaque Emiglu, está subindo 4,12. E eu vou pegar esse ativo. Legal, ela é uma delas. Deixa eu ver um outro destaque aqui dentro dos ativos que formam o IBOV. Eu vou falar de uma ação porque faz sentido falar. Então vamos lá. Então Emiglu 3, eu já sei qual é a outra que eu vou falar. A Emiglu, pessoal, é uma ação em tendência primária, secundária, terciária de alta. É a Amazon brasileira mesmo, né? É uma ação cara, mas que o mercado acha que ainda tem potencial. Eu, por exemplo, sou um cliente, né, muito frequente da Emiglu. Hoje mesmo eu comprei, eu tinha que comprar uma impressora, você pesquisa nos outros sites, você fala, putz, eu vou ver na Magazine Luiza, você clica lá, aparece, você compra e entrega amanhã. Isso é fantástico, né? Eu acho que a Via Varejo vai se aproximar cada vez mais, tanto que eu prefiro ter a Via Varejo, mas a Emiglu é fantástica, né? Então, eu sempre compro lá, de verdade. Então, eu comprei uma impressora, eu tô com um escritório novo aqui, eu falei, pô, eu preciso de uma impressora mais moderna para poder imprimir coisa do celular e tal. Fui lá e comprei, é jogo rápido, né? Só que assim, a diferença é que a Via Varejo negocia múltiplos muito menores, o que mostra o potencial. Então ela é uma empresa, eu particularmente prefiro a Via Varejo, ou a BTOW quando corrigiu, mas ela está em tendência clara já. Então esses movimentos, como a gente viu aqui, que ela deixa uma estrela da manhã, aqui é compra. Aqui o que eu faria? Gerenciamento de posição. Mas é a minha opinião. E a outra ação, você vai falar o seguinte, caramba professor, eu estou colocando aqui CROT 3 e pô, só negociou até o dia 10, o que aconteceu com a empresa? CROT 3, pessoal, sem dramas, né? Sem... Nossa, eu vejo tanta conversa, a Croton não negocia mais, agora ela é COG em N3. Simplesmente mudou o código, então não tem mais nenhuma mudança, só mudou o código. Então quem tinha Croton agora tem COG N3 na carteira, simples assim. Então está subindo 0,19, tem um Arami, depois tem um padrão parecido, aparentemente está consolidando o fundo aqui, mas o mercado ainda está assimilando essa situação, então ela está arrefecendo após o movimento de queda, coisa e tal. Se você observar, por exemplo, SER3, você vê um movimento muito forte de alta, depois corrigiu, tem esse ativo
Anima Educação. Então, aparentemente, elas estão reagindo aqui em bloco e a Croton está um pouco atrasada, até em razão dessa mudança que muita gente ainda não se ligou. Ok? Então, acho que eu falei de todos os ativos. Só falta mini índice e depois o mini dólar. Então, falemos do mini dólar aqui. Pessoal, o mini dólar, eu até falava pro pessoal do meu grupo hoje, né? A gente só tem, nos últimos dias aqui, praticamente candle verde. Então, por incrível que pareça, mas é aquela velha história de dinheiro saindo da renda fixa. Não arrefece. Essa LTA, acho que seria o divisor de águas entre a compra e a venda, está acima de um eixo de topo duplo. Hoje fechando na máxima e é isso. Aos trancos e barrancos o dólar vai subindo. Não existe um sinal assim de fraqueza. Você vê aqui, por exemplo, uma correção durante o dia, né, passo a passo. Seria um mastro bandeira? Duvido muito. Acho que é uma região de resistência que deve até derrubar preço. Mas o dólar ele tem uma memória compradora muito forte. Aqui fez um fundo duplo, veio no alvo. E é isso, uma situação bastante complexa para o mini dólar. E no caso do mini índice, você vê que o dólar está subindo bem hoje. O mini índice, aqui você precisa colocar 24 horas, porque senão ele dá o gráfico pelo ajuste. Então você vê que o mini índice, o que nós podemos observar aqui? Tem um fundo duplo. O eixo mesmo seria 102,565, mas tem um ponto mais alto aqui, 102,770. Rompeu em gap, fechou esse outro, não voltou. É uma barra interessante hoje, é uma leve alta, mas é uma barra interessante. Quarta-feira tem vencimento, aparentemente nós teremos alvo 105,900, porque aqui cumpriria o V. É isso que demonstra para nós o mini índice. No 30 minutos, né, nós temos, acho que no 60 aqui, dá para estudar melhor. Eu tinha feito aquele estudo da simetria, né, parece fazer sentido aqui. Tem um ombro, cabeça-ombro invertido aqui também. Ao romper 102,770, ele mostra força, fechou o gap e trabalha na região do gap, aquela velha história. Ou faz topo duplo e devolve tudo, teria o gap para atrair os preços, ou rompe aqui essa região de 104,610 e abre caminho aqui para os 105,500, para 105,775 ou até mesmo 105,900. Ok? Como a correção tem volume menor, acho que isso favorece levemente a alta, mas incomoda o movimento desse com o dólar em alta. Mas a figura realmente é do fundo duplo, a gente traçou aquela simetria que está certinha ali, a gente mostrou no cartezinha com as cores e aparentemente o rumo que o mercado tomou. E pessoal, mais uma vez, eu peço que vocês venham para o nosso grupo do Telegram, mais 200 pessoas eu começo a fazer um trabalho diário com vós. Em breve nós teremos uma grande novidade para vocês aí, uma iniciativa educacional que vai ocorrer em novembro. Ok? Saúde e paz a todos, muito sucesso, uma excelente semana. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu! Meu muito obrigado e fiquem de olho, porque logo logo também vai começar a temporada de balanço, primeiro dos Estados Unidos, e aí vai ter mais movimentação no mercado. Acho que o mercado vai sair desse marasmo que ele está. Ok? Saúde e paz a todos, uma excelente semana. Valeu!